moeda, pode imprimir dinheiro, todo esse tipo de coisa, é disso que a gente vai falar, através de convidados maravilhosos, que eu agradeço de novo por terem topado participar. Primeira que vai falar com a gente vai ser a Juliane Furno. Quem não conhece ela, assim, não tá no YouTube, não tá no Twitter, não tá no Instagram, não tá em nada, de verdade. Então, assim, referência heterodoxa da internet. Ela é doutora em economia pela Unicamp, quase minha colega de curso, não é mesmo? E prazer, Juliana, de verdade, ter você aqui. E o segundo convidado é o Rogério Fávaro. O Rogerinho, ele também faz economia na Unicamp e também faz ciência política na Unicamp. Também está aí nessa batalha de popularizar o debate econômico. É um prazer te ter aqui também. Infelizmente, o Davi Decache, que tinha confirmado com a gente, pouco antes da nossa reunião, ele mandou mensagem falando que estava muito ocupado com algumas coisas da bancada, com algumas coisas do parlamento, que ele não ia conseguir participar. Mas tenho certeza que ainda assim vai ser um debate muito qualificado. Continuem aqui. E é isso. Como vai funcionar a estrutura do nosso debate? Primeiro, a Juliane e depois o Rogério vão fazer falas de 25 minutos cada. E enquanto isso, por favor, galera, vão se inscrevendo no chat, que assim que eles terminarem, a gente vai chamando vocês em ordem para fazer rodadas de perguntas. Pode ser? Tudo certo? Então, a palavra é sua, Juliane. Bom, obrigada. Eu fico bastante honrada dessa caracterização sobre mim. Eu tenho, nos últimos tempos, tentado me dedicar a esse tema de falar sobre economia para muito além dos nossos pares, né? O que é uma tarefa bastante difícil, porque quem tem formação em economia ou estuda economia sabe que a gente é bastante formatado a partir de uma linguagem que não à toa é bastante técnica e impede que a sociedade como um todo tome conhecimento e se sinta parte dos rumos da política econômica, que não deve ser um tema para economistas, mas um tema que diz respeito, como você falou, ao feijão e o arroz no prato, ou à falta dele. E para isso a gente precisa ter uma apropriação coletiva desse debate, né? Eu tento fazer isso, né? Muito rapidamente aqui. Eu também tenho um canal no YouTube, tem acho que uns quase 3 meses que eu tenho tentado tratar de temas, né? Tanto de forma didática quanto de forma crítica sobre economia, tanto aspectos mais conjunturais, mas alguns teóricos também. E que bom que vocês gostam também, é importante receber esse tipo de retorno, assim, né? Porque é um trabalho meio solitário esse de ficar atrás de uma câmera. Mas eu queria, em primeiro lugar, assim, agradecer muito ao convite. Eu tenho particularmente muita admiração pelo Disparada, pelo Arroz, Feijão e Economia, pelo Contraponto. Eu acho que vocês cumprem um papel muito importante. E também, assim, nesse preâmbulo, quero dizer que, principalmente esses momentos de crise, né, que é uma crise que ainda se coaduna com o neoliberalismo, é muito presente essa ideia de que cada um faz sua parte, né, de que a gente pode mudar o mundo a partir do nosso sofá, e essa perspectiva mais individualista de que nada nos representa, né, e nesses momentos se contrapor a essa lógica é muito importante. Estar organizado politicamente é também muito importante, porque os povos só fazem história quando se movimentam juntos. Então, também sugerir para a juventude que está aqui que também procure esses coletivos, né? Se organize politicamente, porque é sempre mais difícil ser nós, mas quando a gente deixa de ser eu e passa a ser nós, a gente tem muito mais condições de vitória na sociedade, né? Então, para finalizar a minha apresentação, né, a Camila já falou, eu fiz mestrado e fiz doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, sou militante de um movimento social também, de juventude, o Levante Popular da Juventude, e agora trabalho de economista no Instituto de Pesquisa, Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. A gente se dividiu ali um pouco no nosso trio, que agora virou uma dupla, e me coube fazer uma fala um pouco mais teórica. Inclusive, eu acho que talvez tenha ficado um pouco difícil, mas acho que o processo de conhecimento parte, inclusive,
por ouvir várias vezes a mesma coisa, ler várias vezes, porque o processo de absorção não é imediato. Então, talvez algumas coisas aqui ainda sejam um pouco distantes, principalmente para quem não é economista, mas espero que seja um momento de familiarização com esse tema e de disposição para entrar um pouco mais nele. Então, eu vou falar mais geral sobre política monetária, sobre moeda, concepções de moeda e como a concepção atual se dissipa no Brasil nos anos 90 e, de certa forma, ela dá base de sustentação política ao projeto de autonomia do Banco Central. O Davi falaria mais da relação do Banco Central-Tesouro, o papel do Banco Central, então eu vou tentar também falar um pouco da parte dele, embora eu não tenha propriamente preparado. E aí o Rogério vai se dedicar a falar um pouco mais do que significa, né, na prática, o projeto da autonomia do Banco Central. E aí espero que fique inteligível, mas qualquer coisa a gente vai conversando nas questões. Então, muito sucintamente, a política monetária, ela é aquela política, né, entre as diversas políticas que compõem o que a gente chama de política macroeconômica, que trata, né, muito grosso modo aqui do preço da moeda. Ou seja, é uma política que trata da estabilidade do nível geral de preços numa economia e que lida com a variável, uma das variáveis mais importantes da política econômica, que é a taxa básica de juros, né? Que é a taxa que determina o menor juro da economia, o menor juro pago na economia. Então, a taxa básica, no sentido de que ela é estabelecida como um piso básico e ela se torna uma referência para os demais preços numa economia, né? Tanto para os preços da economia real quanto para os ativos financeiros. No Brasil, quem operacionaliza a política monetária é justamente o Banco Central. E ele faz uso, né, desse atributo, desse instrumento, através do chamado mercado monetário. E ele faz isso a partir de alguns instrumentos. Então, o Banco Central atua no mercado monetário através... Esse mercado também é conhecido como mercado Selic, né? Quando eu falar a Selic, eu estou me referindo à taxa básica, e o Selic é este mercado de liquidação e custódia dos títulos públicos, que é onde é operacionalizada a política monetária. Uma das formas do Banco Central atuar na política monetária, atuar nesse mercado monetário, é o recolhimento compulsório que os bancos comerciais eles precisam depositar no Banco Central. Então, eu acho que não é novidade para ninguém, embora seja meio assustador, os bancos criam moeda no Brasil, né? A moeda bancária. Então, não é só a Casa da Moeda, o Banco Central, qualquer banco comercial cria moeda a partir de depósitos à vista, o tal do multiplicador bancário. A partir de R$1 que você deposita no banco comercial, ele tem capacidade de criar mais meio de pagamento a partir dele. Então, para evitar que exista uma quebra do sistema bancário, uma corrida bancária, vamos supor que agora chega um boato aí no WhatsApp de que os bancos estão quebrando. Se todo mundo agora for sacar o seu dinheiro da sua conta corrente, este dinheiro não existe a correspondência em papel. Então, para evitar esse tipo de crise financeira e poder atuar em momentos de crise bancária, os bancos comerciais, eles depositam parte do que eles recebem de depósito à vista no Banco Central. Isso se chama depósito compulsório. Mas também o Banco Central ele atua nesse mercado monetário através do sistema de redesconto, tem as operações de mercado aberto e alguns outros mecanismos, são um pouco menos convencionais, que são as ações mais diretas, propriamente dita, no sistema bancário, né? A regulação micro e macroprudencial do crédito e outras sinalizações sobre o comportamento da taxa de juros, compra de ativos em grande escala e outras formas menos usuais. E por que o Banco Central faz isso? Porque a taxa básica de juros ela é uma meta, na verdade, a gente chama da meta Selic. E o BC, o Banco Central, fazendo uso da sua autoridade na condução da política monetária, ele precisa garantir que tenha um certo equilíbrio, uma certa estabilidade, esse é o papel dele, entre a quantidade ofertada e a quantidade demandada por moeda. Elas precisam estar em relativo equilíbrio. Só que esse equilíbrio ele é muito tênue, porque o motivo da maior oferta ou maior demanda por moeda muda por vários outros fatores.
E aqui é importante ficar claro que o mercado monetário, né, ele chama o dinheiro em circulação no sistema bancário de reserva bancária, por isso vocês também vão ver esse nome, né? Quando a gente fala, então, de reserva bancária, estamos falando da moeda bancária, disso que o Banco Central coordena, controla na política monetária. Uma questão também importante para entender a política monetária é que o Banco Central ele não tem controle completo da oferta de moeda na sociedade. Porque a oferta de moeda ela é endógena, ou seja, se cria moeda, como eu falei, a partir do próprio movimento e dinâmica de funcionamento dos bancos comerciais. Então, não é o Banco Central que controla a moeda, né? O Banco Central, o que ele faz é atuar, aí sim é onde ele tem pleno controle, que é sobre um dos elementos da base monetária, que são justamente essas reservas. Por isso, inclusive, a postura do Banco Central, em geral, ela é muito defensiva na economia, porque ela tem que coordenar esse movimento. A principal forma, ou instrumento, hoje, né, em relação à política monetária que o Banco Central faz, são as ações de mercado, as chamadas ações de mercado aberto. Então, é lá que o Banco Central ele consegue fazer uma sintonia mais fina, uma sintonia mais fina da taxa de juros, né? Quer dizer, um controle, o Banco Central precisa fazer um controle diário da circulação de moeda, portanto, da taxa de juros, do equilíbrio entre oferta e demanda por moeda. Isso porque os bancos comerciais, eles no final do dia, vocês devem ter ouvido falar, provavelmente depois vão vir questões sobre a proposta dos depósitos remunerados, os bancos centrais eles ficam com sobra de caixa no final do expediente bancário, né? Sobrou o dinheiro dos caixas. Um banco teve mais depósito à vista do que emprestou e o outro emprestou mais. Esses bancos se compensam contabilmente no fim do dia. Para que o empréstimo entre um banco comercial A e um banco comercial B, o empréstimo, né, a chamada taxa de juros do interbancário, para que essa taxa, ou seja, essa oferta de moeda transacionada pelos bancos comerciais não vá a zero, porque a determinação da taxa de juros é uma relação entre oferta e demanda de moeda. Então, para não ir a zero e, portanto, fazer uma pressão para que a Selic vá a zero, detalhe, aqui a Selic não tem nada a ver com o custo do crédito, mas é o custo muito mais de captação, é a taxa básica. O Banco Central precisa enxugar essa liquidez, ou seja, enxugar essa sobra de caixa que acontece no fim do dia. Se ele não faz isso, ele perde o controle sobre a política monetária, que passa a ser do mercado. Então, essas são as operações de mercado aberto que são mais cotidianas, né, que o Banco Central faz. Bem, mas tudo isso, né, acho que vocês têm bastante claro, não é uma função técnica só, né, de como se operacionaliza esse mercado. A política monetária, ela está ancorada numa concepção de moeda e da função que a moeda exerce na economia. Os principais autores, para quem já estudou economia política clássica, o Hilme, o Smith, o Ricardo, o Sé, eles partiam, né, esses teóricos que inauguraram, vamos dizer, a ciência econômica como ciência, partiam ou de forma mais aberta ou de forma mais indireta de uma teoria, que é a teoria quantitativa da moeda. O Hilme é o principal precursor dessa teoria, que estava ligada, inclusive, a uma crítica à escola mercantilista, né? A ideia de se fazer políticas protecionistas, manter a balança comercial superavitária, a ideia de que era preciso aumentar. A ideia era assim, bom, os protecionistas, né, querem manter a balança comercial superavitária, isso vai fazer aumentar a renda nacional à disposição desses países, mas, na verdade, o aumento da renda, ao invés de ser um componente do crescimento econômico, ele traria muito mais males, porque o aumento da renda nacional impactaria diretamente no nível de preços e causaria inflação. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, essa é um pouco a ideia, né, muito grosso modo, dessa teoria quantitativa da moeda, que até hoje é predominante, embora ela tenha passado por algumas mudanças pontuais. É a ideia de que a velocidade de circulação da moeda, a velocidade que a moeda circula na economia, ela impacta direta e proporcionalmente o nível de preço. Então, quando eu aumento a base monetária, ou seja, o montante de moeda em circulação, eu aumento na mesma velocidade o nível de preço. Então, vai ter mais dinheiro na economia, em termos nominais, os salários vão crescer, mas em termos reais, os preços vão subir
ou a mesma coisa, ou inclusive mais, fazendo com que caia o poder de compra dos trabalhadores. Então, essa é a teoria que sustenta porque deve existir um rígido controle sobre a emissão de moeda, né? Essa teoria de que o aumento da moeda causa necessariamente, na mesma proporção, um aumento do nível de preço. Para isso funcionar assim, então eles partem de um pressuposto, e isso é importante, de que a moeda é neutra. Ou seja, que a moeda não tem efeito sobre o produto, sobre o PIB. Quer dizer, a moeda não é capaz de dinamizar uma economia. O aumento da quantidade de moeda só tem efeito no nível de preço. Porque toda moeda, essa é a justificativa, porque toda moeda vai para consumo. Então, você dizia, se eu coloco uma moeda em circulação, essa moeda vai para o consumo. Se aumenta, portanto, o consumo, a demanda, e tem uma dada quantidade de oferta, os preços tendem a subir, pela lei da oferta e da procura. Então, a moeda, né, a base monetária, ou ela vai para consumo imediato, ou ela vai, né, quem não quiser consumir aquela moeda, vai colocar à disposição do crédito para outra pessoa que vai tomar o crédito e vai consumir. Ou seja, toda moeda impacta no consumo. Esse diagnóstico ele gera uma consequência política, que é a identificação de que o governo ele é responsável pela inflação, já que é ele que determina o nível de moeda. Então, na verdade, eles acham que o governo controla todo o estoque de moeda. Já falei que os heterodoxos aqui partem de uma ideia de que o Banco Central não controla a oferta de moeda, só as reservas bancárias. O Marx e o Keynes, aqui o Keynes lendo Marx, é o único momento elogioso do Keynes para o Marx, eles vão ter uma interpretação muito diferente da moeda. O Marx ele vai identificar, inclusive, que existe uma diferença entre moeda e dinheiro. Quer dizer, a moeda é um equivalente geral, né? Algo que expressa o valor das mercadorias no processo de troca. E esse equivalente geral ele também pode servir para um meio de troca. Ou seja, eu troco uma garrafa d'água por moeda para comprar uma caneca. Isso é a moeda como moeda. Pode ser qualquer coisa, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser, sei lá, alguma coisa que a gente eleja que seja uma moeda, que seja um equivalente geral. Mas tem uma terceira determinação do dinheiro, que o Marx vai tratar. Então, além de ser um equivalente geral, um facilitador das trocas, existe a dimensão do dinheiro como dinheiro. E aí que ele vai dizer, quando o dinheiro ele se autonomiza e passa a ser mais do que moeda. Este dinheiro como dinheiro vai ter 3 subdivisões também. O dinheiro como meio de pagamento, que aí entra a figura do credor e do devedor, e a possibilidade de que nem toda compra represente uma venda no mesmo período temporal, porque você pode fazer isso via crédito. Existe o dinheiro como moeda universal e existe o dinheiro como dinheiro. Essa é a grande sacada do Marx. Ele vai dizer, olha, o dinheiro, como dinheiro, ele pode ser entesourado. Então, o Marx, lá no século XIX, já identificava que nem todo aumento da base monetária gera aumento do consumo, porque parte desse dinheiro pode não ir para a economia real e pode ser entesourado, ficando na esfera financeira. O Keynes também trata disso quando ele afirma que a economia capitalista é uma economia monetária de produção. Vocês já devem ter ouvido falar. Que os agentes econômicos, eles podem escolher reter moeda. Ou seja, eles podem escolher não gastar. Isso por vários motivos. Talvez o principal deles, porque o Keynes diz que a economia capitalista, né, é uma economia em que reina as incertezas, ou seja, diferente lá dos economistas matemáticos progressos, que achavam que era possível fazer cálculo de probabilidade, na economia capitalista reina a incerteza. É impossível fazer um tipo de cálculo com incerteza. Então, os agentes escolhem reter moeda por vários motivos. Quer dizer, eles têm a preferência pela liquidez, né, principalmente em momentos de incerteza, ou os agentes, né, por motivo precaução, preferem reter moeda e não gastar. Então, a moeda não necessariamente gera inflação, porque ela pode não necessariamente ir... tá 10 minutos já. Pode não necessariamente ir para o consumo. Acontece que a teoria quantitativa da moeda, ela, de certa forma, caiu um pouco em desuso no período principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde o protagonismo da política econômica ela foi muito mais da política fiscal, ou seja, do gasto público, né, do gasto do governo, e menos da política monetária. Então, durante o período ali dos 30 anos gloriosos do capitalismo, a política monetária, ela atua muito mais na retaguarda, a gente pode dizer, né? Inclusive os próprios teóricos lá da síntese neoclássica, da teoria das curvas e SLM,
eles sabiam, né, que o que tinha impacto direto ali, dada a inclinação das curvas, papo de economista, e dada a ociosidade da economia no pós-guerra, era a política fiscal, né, ela que possibilitaria ali um manejo do gasto público para dinamizar o ciclo econômico. O próprio Keynes dizia que a economia monetária, né, a política monetária, ela era muito importante em períodos de normalidade, porque ela dá uma diretriz de previsibilidade, né, para os agentes econômicos, e eles precisam ter previsibilidade para fazer a decisão fundamental da economia capitalista, que é a decisão do gasto privado. Os empresários gastarem é, né, uma das principais decisões de uma economia. Então, a taxa de juros numa economia, ela, segundo Keynes, né, ela tinha que ser baixa o suficiente para que a eficiência marginal do capital, ou no bom português, a taxa de retorno do investimento, ele fosse mais elevado do que a taxa de juros. Se a taxa de juros é mais elevada, os recursos reais, então, vão ser drenados para a esfera financeira. Então, a política monetária é muito importante em períodos de normalidade, mas em períodos de crise ela é meio inócua. Porque em períodos de crise, não importa se a taxa de juros estiver a zero, não vai haver investimento. Porque o empresário só vai investir se ele tem expectativa de que a mercadoria produzida por ele vai ter realização na esfera da circulação. Se eu tenho certeza se as pessoas não consomem, eu não vou produzir. Então, é a política fiscal em períodos de crise que cumpre com o poder de dinamizar um ciclo econômico. No período pós-guerra também, reinou ali uma estrutura internacional, né, a partir do acordo de Bretton Woods, que reduziu muito a instabilidade financeira, que tinha, de certa forma, causado, né, ali a crise de 29 e várias outras crises sucessivas até a Segunda Guerra Mundial. Então, o acordo reduziu a instabilidade financeira, porque ele previa vários mecanismos de controle dos fluxos de capital, inclusive os neoliberais vão questionar isso, né, que os fluxos de capitais estavam muito engessados. E também existia uma coordenação da taxa de câmbio no período de Bretton Woods, que era relativamente fixa. Então, dá para dizer que a política monetária ela era muito mais discricionária nesse período, e que o protagonismo era da política fiscal. E a partir da crise das experiências de estado de bem-estar social, na década de 70, que a política monetária vai deixar de ter esse papel mais discricionário, de retaguarda da política fiscal, e volta, então, ao centro do debate econômico. Curiosamente, isso é engraçado, os principais representantes do neoliberalismo, né, que são o corpo desse processo, eles vão ser chamados justamente de monetarista. Embora dá para dizer que eles entenderam, né, paradoxalmente, muito pouco de política monetária, né? Ou, na verdade, eles têm uma visão muito simplista de política monetária. Uma concepção, inclusive, pré-Wickseliana, na verdade, pré-criação da teoria quantitativa da moeda, porque nela ainda existia uma leitura da possibilidade da moeda de crédito. Mas no Friedman, quase nem isso, né? A moeda, para o Friedman, ela, ainda que no curto prazo possa ter um papel ali em surpreender os agentes, no longo prazo a moeda não tem papel. Logo, não faz sentido usar a política fiscal, não faz sentido usar o gasto público para dinamizar a economia, porque a moeda é neutra e não causa elevação no nível de produto. Então, dá para dizer que a política monetária volta como um agente principal e se apregou, então, a necessidade de estabelecer regras, ou seja, de ter uma gestão mais discricionária ali da política, com algumas regras para determinar, né, o nível de preço, né, nessa economia. Né? E aí o que eles... deixa eu ver quanto tempo foi. 5 minutos. Não sei se eu passo muito por aqui. Bom, mas essa é a revolução monetarista, né? Essa ideia de que a política monetária é importante, de que a estabilidade do nível de preços é a variável mais importante. E essa concepção, de certa forma, ela está desde a década de 90, principalmente no Brasil, e ela foi expressa na adoção do tal do tripé macroeconômico, que até hoje, embora é bastante flexibilizado nos governos Lula e Dilma, é o tripé que organiza a política econômica. Então, o objetivo da política econômica e, por consequência, da política monetária e, por consequência, do Banco Central, passou a ser muito pobre. O objetivo passou a ser estabilidade de preço. Então, o objetivo da política econômica, da política monetária e do Banco Central não é gerar emprego, não é gerar desenvolvimento, não é gerar crescimento, não é nem estabilidade macro. É estabilidade do nível de preços e do nível de preços na economia real.
porque o nível de preço na economia financeira, ou seja, os ativos financeiros, esses podem ter bolha, né, se ter um deslocamento na sua valorização da economia real. Então, dá para dizer que não só se reduziu os objetivos da política monetária à estabilidade de preço, como se fez isso usando duas coisas, que são as chamadas metas de inflação, que é um dos tripés, um dos pés do tripé macroeconômico, e um instrumento apenas, que é a taxa de juros. O que é a meta de inflação? Que praticamente só o Brasil tem. Eu não sei se algum outro país tem meta de inflação. É o seguinte, o BC diz quanto vai ser a meta da inflação. A meta da inflação vai ser 6,5%. Inclusive, no Brasil, as metas de inflação, no clássico tripé na década de 90, eram metas declinantes. Ou seja, no ano de 99 é 6,6%, no ano de 2000 é 6%, no ano de 2001 é 5,5%, ou seja, a meta da inflação vai declinando ao longo do tempo. Essa é uma sinalização de que não vai haver tolerância com a inflação. Acontece que o próprio diagnóstico da inflação precisaria de muito mais cuidado, porque às vezes a inflação é por um motivo bom. Eu sei que é estranho dizer isso, mas às vezes a inflação está um pouco maior no curto prazo porque a economia está crescendo e gerando emprego. E no médio e longo prazo, esse aumento da demanda da população que está crescendo vai abrir caminho para um aumento, né, do espaço de mercado, para o aumento da oferta, e os preços podem tender a se reequilibrar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que agora todo mundo recebeu R$100 a mais e vai gastar esses R$100 a mais para, em vez de consumir uma cerveja na semana, consumir 2 cervejas na semana. Gatilho falar de cerveja. Aí todo mundo vai consumir 2 cervejas. Acontece que as fábricas, elas têm um planejamento para a produção de cerveja, levando em consideração que a gente vai consumir uma cerveja por semana. Só que se a gente está consumindo 2, no curto prazo, isso vai gerar um pouco de processo inflacionário. Mas vai abrir um mercado de cerveja para o empreendedor coque samurai lá abrir a sua cervejaria artesanal e vender a sua cerveja. Em outros momentos, a inflação pode ser causada por um choque. Um choque que é temporário, um choque de energia, um choque de petróleo, como foi em 2015. Em outros momentos, a inflação ela pode ser muito mais vinculada nos serviços do que nos bens. O Banco Central não quer nem saber se a inflação é por choque, se a inflação pode ser uma inflação nos serviços, que de certa forma redistribui um pouco de renda, se a inflação é temporária. Ele vai lá e faz o quê? Usa o seu único instrumento para conter a inflação, que é a taxa de juros. Então, não importa o motivo da inflação, pela meta de inflação, você tem que usar o único instrumento, que é a taxa de juros. Quando você usa a taxa de juros para conter a inflação, você joga um balde de água fria na economia. Você reduz as possibilidades do crescimento, de geração de emprego. Ou seja, é uma política equivocada, que leva em consideração muito mais, né, uma meta declinante, uma meta que não leva em consideração nem a composição do índice da inflação, e uma meta que usa uma taxa, um instrumento que é extremamente perverso, né, do ponto de vista da própria dinâmica econômica. Devo ter mais 3, 4 minutos. A ideia da autonomia do Banco Central, então, ela está justamente amparada nessa ideia, né? A ideia de que a moeda é neutra, a ideia de que a moeda não tem um papel de estímulo no crescimento econômico, a ideia de que o aumento do nível da base monetária necessariamente gera inflação, a moeda de que o Banco Central controla o estoque de moeda, e também amparada no próprio princípio antidemocrático, e eu termino com isso, que sustenta a própria concepção do neoliberalismo. Porque, veja, o neoliberalismo ele é um sistema por excelência antidemocrático. Na medida que, para o neoliberalismo se desenvolver na crise dos anos 70, ele culpou, né, para ele disputar a narrativa teórica contra os estados de bem-estar social, ele culpou os mais pobres justamente pela emergência da crise. Como que ele fez isso? Ele falou, olha, os mais pobres, principalmente organizados em movimentos sociais e em sindicatos, eles queriam ganhar mais. Então, eles iam lá na porta do Estado e diziam assim, ó, Estado, queremos aumento do seguro-desemprego, queremos mais políticas sociais, queremos mais gasto público. O Estado, que na democracia eleitoral é um Estado muito permissivo, porque ele precisa reproduzir o seu próprio poder político, ele cedia a essas pressões, que o Hayek chama de interesses corporativos, cedia a essas pressões, aumentava o gasto público, e foi esse aumento do gasto público, a princípio, tentando melhorar a vida dos mais pobres, que gerou a grande crise que fudeu justamente os mais pobres. Porque aí gerou inflação, correu o poder de compra e gerou uma crise econômica.
deste diagnóstico de que o problema é o Estado muito permissivo, as paixões sociais, que nada mais é do que o jogo democrático, nada mais é do que a sociedade reivindicando do Estado um conjunto de políticas públicas, a solução desse diagnóstico é retire a política monetária, retire a política fiscal, retire o controle do câmbio das mãos do Estado, porque o Estado é permissivo. Então, coloque aonde a população pode fazer pressão que não vai adiantar nada. Na lei, nos técnicos, na autoridade. Então, a proposta, já a PEC do teto de gastos e a própria estrutura de câmbio flutuante partem dessa leitura, de que não é a sociedade, no seu mecanismo de assunção democrática, que é o voto, que pode decidir, por exemplo, onde vão ser os gastos, os recursos que são frutos da dinâmica do trabalho, porque toda a riqueza é fruto do trabalho. Veja, não adianta o próximo presidente, a gente vai lá e diz, queremos moradia popular. E o cara vai dizer, mas eu não posso, porque se eu aumentar o gasto público, eu vou sofrer impeachment, porque está na Constituição que ele só pode ser reajustado pela inflação. Veja, a gente transferiu para técnicos pressionados pelo mercado uma decisão que é fundamental da vida democrática. Só que os técnicos e nos caras do mercado a gente não vota. Logo, o neoliberalismo esvazia de democracia o Estado brasileiro. E a independência do Banco Central é uma das formas de colocar nas mãos dos técnicos, que supostamente são neutros, a decisão sobre uma das variáveis mais importantes da economia, que é a taxa básica de juros. Por fim, a autonomia do Banco Central também é muito problemática, porque hoje os bancos centrais atuam diretamente com o Tesouro Nacional. Eles não têm muito como atuar de forma separada. Na verdade, no Brasil, atuam de forma separada por um problema que deveria ser corrigido. Porque na Constituição de 88 foi proibido que o Banco Central financiasse o Tesouro Nacional. Então, hoje o Tesouro Nacional, para financiar os nossos déficits fiscais, ele lança títulos, que são comprados pelos agentes de mercado. O Banco Central não pode comprar esses títulos. Só pode ser vendido, para os atores privados, porque senão o Banco Central compraria. O que, veja, é completamente idiota, porque Banco Central e Tesouro Nacional são órgãos do Estado. O Banco Central poderia comprar os títulos do Tesouro, porque só ia mudar quem é credor e quem é devedor, mas na prática todos são órgãos da administração pública. Não pode. E mais do que isso, o Banco Central do Brasil, ele poderia, se a gente quiser aperfeiçoar a política monetária no Brasil, atuar mais conjuntamente com o Tesouro Nacional, inclusive para reduzir a própria vulnerabilidade das taxas de juros de longo prazo. Porque o que acontece? A Selic, ela é a taxa básica de juros. A Selic, ela remunera os títulos de curto prazo. Se você comprar hoje um título do Tesouro, você vai receber os 3,75. Quando você compra títulos maiores, de mais longo prazo, que vai vencer daqui a 4, 5 anos, você precisa receber um prêmio, porque você está abrindo mão durante mais tempo da sua poupança e aplicando em títulos públicos. Então, existe uma tendência de que a curva de juros seja assim. Ela começa em 2%, mas ela vai aumentando. Quanto mais os agentes têm incertezas com relação à economia, que eles podem coordenar, os agentes podem coordenar uma incerteza que aumenta artificialmente a taxa básica de juros, porque eles podem, em conluio, exigir um prêmio maior. Veja, o mercado atua também de forma cartelizada. Quanto mais existe incerteza, o tal do risco fiscal, mais aumenta, mais tem pressão para aumentar as taxas de juros de longo prazo. Então, hoje a taxa básica é 13,75, mas o custo médio de pagamento de juros da dívida está em 8%. Isso aconteceu em outros países do mundo. O que o Banco Central, que é do Estado, até o Banco Central americano, que é independente, fez? Foi lá e fez o Banco Central comprar diretamente os títulos públicos de longo prazo por uma taxa de juros mais baixa, ou seja, ele forçou o Banco Central a reduzir a curva de juros, fazendo com que o dispêndio de recursos do Tesouro Nacional para o custo de rolagem da dívida seja mais baixo. O Banco Central, na Alemanha, comprou ativo, inclusive é acionista majoritário, embora não tenha direito ao voto, de várias grandes empresas. Ou seja, o Banco Central deveria estar à disposição da sociedade para fazer política econômica, para tanto reduzir o custo da dívida, para salvar empresas, que é importante salvar a empresa, mesmo a gente que é socialista, porque estamos vivendo no capitalismo, empresas geram emprego, e mesmo para reduzir a curva de juros. Ou seja, o Banco Central precisa atuar em conjunto com o Tesouro Nacional, que hoje já é proibido, vetado por lei em vários sentidos, e que agora vai ser mais distante na medida em que a autoridade monetária não está submetida às ordens do governo, de certa forma, às ordens da sociedade brasileira, porque a gente elege o governo através do voto. E vai atuar de forma mais distante,
em algumas medidas, em algumas vezes, de forma contraditória com o Tesouro Nacional. Quer dizer, o que poderia ser um trunfo, que é usar a política fiscal consubstancializada com a política monetária para fazer uma política econômica expansiva, vai ser mais difícil na medida em que a autoridade monetária está preocupada apenas com a meta da inflação e não com outras variáveis muito importantes, como eu falei, como o emprego e o crescimento econômico. Acho que eu já falei bastante, gente. Desculpa se demorei, espero depois. Sim, deve ter ficado um pouco difícil, eu sei, porque esse tema. Eu mesmo fiz 2 disciplinas de economia monetária e não entendi nada. Fui entender esse tema há menos de um ano. Continuem estudando, ouvindo. A cabeça da gente é meio um balde, assim. A gente vai ouvindo um monte de coisa que não faz sentido, uma hora ele vira e, nossa, é isso. Bom, obrigada. Muito obrigada, Ju. Arrasou de verdade. Realmente, monetária é um negócio assim que muda a nossa vida. Na primeira aula, quando eu soube que, na verdade, dinheiro é só uma invenção de uma confiança que a gente dá. Então, é necessário realmente estudar bastante e pensar bastante sobre. Muito obrigada pela aula. Então, agora a gente vai para a fala do Rogério Fávaro. 25 minutos também. E podem ir se inscrevendo ou mandando as perguntas no chat, galera. Valeu, Camila. Obrigado, Ju, pela aula aí. O que eu planejei falar um pouco, eu conversei um pouco com o Dequete, com a Ju antes, de falar muito mais dessa discussão do que está acontecendo agora, né? Porque o pessoal me chamou para falar sobre a questão da autonomia do Banco Central e pelo contexto que o pessoal do direito me apresentou foi que rolou um debate que uns eram contra, outros favoráveis e a gente tentou compilar assim uns argumentos que surgiram. Separei alguns argumentos favoráveis à proposta não, né, mas proposta, a realidade que o governo implementou, né, de autonomia operacional do Banco Central, e alguns argumentos contrários que indicam aí que talvez isso não seja uma boa ideia. Bom, e acho que a primeira colocação que tem para fazer é sobre essa diferença entre autonomia e independência, né? A autonomia do Banco Central e a independência do Banco Central, porque às vezes as pessoas acham que são sinônimos, mas na verdade não são. Quando a gente está falando de independência do Banco Central, a gente considera que o Banco Central ele está totalmente independente, no sentido estrito mesmo de total. É uma instituição que não é mais, digamos assim, controlada e nem tem que prestar contas para ninguém, a não ser pelos seus próprios interesses. Isso que a gente entende por uma instituição independente, né? Essa discussão, ela, como a Ju comentou um pouco na fala dele, ela é bem antiga, ela vem lá dos anos 30, 40, depois passa pelo Milton Friedman, e, enfim, foi uma discussão bem longa sobre economia monetária, essa questão da independência do Banco Central, se ele deve ou não. E um dado interessante é que até o Milton Friedman, né, que é o que a gente, que é o Dream Team da economia, digamos assim, né? Dream Team significa assim, enfim, se você fosse selecionar um time, escolher as figuras mais históricas da economia, o Milton Friedman estaria entre elas, né? E hoje o mercado financeiro é baseado na concepção de mundo que o Milton Friedman imaginou. Até ele disse que essa ideia de independência ou autonomia do Banco Central é uma ideia meio cilada, né? Porque corria muito risco do Banco Central virar uma instituição capturada pelo interesse financeiro dos grandes bancos. Então, isso é um dado interessante quando a gente fala, que às vezes a gente acha que, enfim, as relações entre esquerda e direita, ou entre liberais e pessoas mais heterodoxas, elas são sempre divergentes, mas às vezes não, né? Tá aí o exemplo do Milton Friedman, que ele próprio admitiu que a independência do Banco Central corria certos riscos de ser uma instituição capturada pelos interesses de grandes bancos. E quando a gente está falando de autonomia, ela, digamos assim, é uma relação um pouco mais branda em relação com a independência, né? Quando a gente fala de autonomia, o Banco Central brasileiro, ele, de certa forma, sempre teve autonomia, né? Não era uma autonomia, digamos assim, institucionalizada ou definida, mas ele tinha o que a gente chamava de autonomia operacional, que é a autonomia para, digamos assim, como a Ju comentou, de regir a Selic. Então, ele poderia estabelecer a Selic dentro da meta,
que a meta, aí tá porque que ele não é independente, e sim autônomo, porque a meta ela é pré-determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, esse Conselho Monetário Nacional ele é um órgão normativo, acho que vocês do direito estão familiarizados com esses termos, né? É uma instituição que faz a norma, e o Banco Central é responsável por executar. Então, ele vai executar a taxa Selic dentro de uma meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O que muda com essa nova regra que foi colocada pelo governo é que agora, além de autonomia operacional, o Banco Central vai ter autonomia também política. O que isso significa? Que antes, um ponto interessante também que o Decash ele pontuou bastante para ser falado aqui, né? Que é esse rolê da emenda que foi aprovada pelo governo, que o Bolsonaro sancionou, ela foi passada como regime legislativo extraordinário, né? Por conta da pandemia. Foi no começo de fevereiro, e acontece que não rolou uma discussão, não passou pelo Congresso ou pelo Senado isso, simplesmente foi aprovada porque foi em regime extraordinário. Então, não teve uma discussão aberta nas instituições políticas do Estado ou na sociedade para ver se essa lei era válida ou não, né? Eles simplesmente aprovaram porque foi dentro desse regime extraordinário que a gente está por conta da pandemia. E o que era antes? Antigamente, quando eu falo antigamente, parece anos atrás, né? Mas, enfim, até ano passado, o que acontecia é que o presidente do Brasil, né, no caso Bolsonaro, ele poderia colocar ou tirar o presidente ou a diretoria do Banco Central de acordo com o que é conveniente para ele. Então, sei lá, ele contratou um cara, o cara não entrou de acordo com o plano de governo dele, ele poderia demitir o presidente do Banco Central. Agora, com esse novo veto, o que acontece é que o presidente, o governo não tem mais esse poder, ele ainda pode indicar a diretoria do Banco Central, mas ele não pode remover mais. Para remover, ele tem que apresentar para o Senado toda uma questão de, enfim, ineficiência, incompetência. O cara tem que, enfim, fazer muita merda, com perdão da palavra, para o presidente poder entrar com uma ordem de dispensa da pessoa, e aí o Senado teria que votar por maioria absoluta, né, que seria metade mais um. Então, o que muda com nessa nova regra que foi institucionada pelo governo é justamente isso, porque agora o presidente não tem mais autonomia para tirar ou colocar o presidente do Banco Central. E uma coisa também é que vamos supor que, sei lá, ano que vem o Boulos seja eleito. O Boulos sendo eleito, ele não vai poder também trocar o presidente do Banco Central, porque ele só vai poder fazer isso depois de 2 anos de mandato. Então, a partir do 3º ano, é que o Boulos vai poder colocar alguém de confiança dele, ou sei lá, para gerir o Banco Central. Então, o mandato do presidente do Banco Central, ele não é mais não é mais direcionado com o mandato do presidente. Então, um presidente que entra posterior ao atual, ele ainda vai ter que lidar durante 2 anos com o atual presidente do Banco Central. Dito isso, eu vou passar agora para os argumentos, né, principais que as pessoas que defendem a autonomia do Banco Central colocam para poder para tornar isso legítimo, né? E basicamente um dos argumentos que eles levantam é justamente isso que a Ju colocou no começo, que é a questão do controle da inflação, porque o que eles imaginam? Eles imaginam primeiro, aquele discurso todo do corpo técnico e o fato do Banco Central ser uma instituição, digamos assim, apolítica. Então, você não tem o que eles chamariam de viés inflacionário. Viés inflacionário é uma situação que vamos supor que o presidente da República ele quer ganhar voto, quer agradar o eleitor, porque isso tudo, gente, que eles imaginam, né? Vamos colocar, né? Vamos ser justo com essas pessoas. Eles imaginam que o mundo funciona de forma racional. Então, são agentes racionais. Então, dentro dessas escolhas racionais, cada um tem seu propósito. Então, o propósito do político é se reeleger.
Então, na reeleição, o presidente vai fazer de tudo para se reeleger, e ele, com esse paradigma, ele pode fazer o que eles chamam de viés inflacionário, que é justamente para garantir a reeleição, ele vai lá e mande fazer uma política monetária expansionista, que é quando você aumenta a quantidade de moeda em circulação na economia, ou seja, você imprime dinheiro, basicamente é isso, e você gera inflação no longo prazo. Isso destrói toda uma dinâmica que já estava pré-estabelecida da economia. E para eles isso é ruim justamente porque eles imaginam que os agentes são racionais, e isso quebra a expectativa dos agentes, ou seja, você em casa, eles imaginam tudo de uma forma micro, né? Então, teoricamente, eles estão pensando em todo mundo. Então, você em casa imaginava que a condução da política monetária do Banco Central ia ser uma coisa, mas como o presidente quer se reeleger, do nada ele mudou, e isso quebrou as expectativas dos agentes. Com as expectativas dos agentes quebrada, isso causa digamos assim, distúrbio na economia e uma perca de uma situação que tendia ao equilíbrio até então. Então, basicamente, um dos argumentos que essas pessoas favoráveis ao Banco Central autônomo levanta é justamente essa, que com o Banco Central autônomo você não vai ter esse viés inflacionário, e com isso você vai ter uma condução da política de juros mais adequada e mais estável, pensando nos agentes econômicos. A segunda questão, que também tem muito a ver com isso, é a questão da credibilidade. Então, um banco central que não está nem aliado com esquerda, o que eles imaginam, né? Nem com a esquerda, nem com a direita, ele é um banco central neutro. Eles acham que com isso vai dar uma neutralidade para o Banco Central, e ele pode se concentrar apenas na condução da política de juros. Então, esse negócio de você, enfim, se preocupar com taxa de desemprego, com outras variáveis econômicas, a não ser a política de juros e a política cambial, sai do Banco Central, e com isso você cria uma instituição aparentemente neutra, que satisfaz o desejo que eles imaginam que é o maior do Banco Central, que é cuidar da política de juros e não deixar nada acontecer de inflação ou deflação, e com isso você ter uma instituição estável e uma economia mais estável. E aí, com base nesses dois argumentos, vem o contra-argumento, que basicamente o que o pessoal argumenta é que o Banco Central, primeiramente, ele não consegue ser neutro, porque a maioria das pessoas que estão, digamos assim, na diretoria são agentes do banco. Então, basicamente, você tem, por exemplo, para quem curte futebol, acho que é uma relação boa. É como se no jogo contra o Palmeiras e o São Paulo, o Palmeiras tivesse o controle do VAR. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Um cara que, por exemplo, sei lá, acionista do Itaú, ele vira diretor do Banco Central, ele vai defender o interesse de quem? E esse é um argumento forte, né? Porque, no fim, é isso que acontece. O que é comum acontecer no Banco Central é que a rotatividade da direção gira entre, às vezes, um cara do Itaú, às vezes um do Santander, às vezes um do Bradesco, e é isso que acontece, né? No fim, digamos assim, os grandes times têm o controle do VAR, e o VAR não é neutro, justamente porque tem cara do time controlando ele. Outra questão importante, que aí é levantada num artigo, que depois eu vou colocar aqui no chat, o nome do artigo é Independência do Banco Central e Coordenação das Políticas, Vantagens e Desvantagens das Duas Estruturas para a Estabilização, que é do Mendonça, foi em 2003, depois eu coloco aqui. Ele fala que, principalmente pensando em países subdesenvolvidos, essa ideia de você desarticular a política monetária do governo, ela é muito ruim, porque países subdesenvolvidos, eles estão muito suscetíveis à especulação cambial, por exemplo. E aqui a gente pode usar um exemplo, né, recente, que durante a candidatura do governo Lula em 2002, a gente teve uma especulação cambial forte no Brasil, e isso causou
um rebuliço na economia, né? Tipo, acho que, enfim, eu também era novo, né? Foi o ano que o Brasil ganhou a Copa, saudade. Eu era novinho, né, mano? Queria ser mais velho para poder entender, mas enfim, quem tem mais idade lembra que o câmbio, a moeda brasileira, ela deu uma desvalorizada e tal, e tudo isso por um choque especulativo do mercado para o Lula não ser reeleito. E quando você tem um banco central que é autônomo, isso fica cada vez mais frágil. Por quê? Porque ele vai atuar seguindo uma regra rígida. E nessa regra rígida, não tem espaço para você fazer essas modificações que acontecem em países desenvolvidos muitas vezes. E outra coisa também é que é muito ruim você desarticular política monetária da política fiscal. Isso porque eu vi que tem um pessoal da economia aí também, tipo, aquele modelo ISLM que a gente mexe, que é uma curva para lá, outra para cá, e aí uma combinação das políticas monetárias e fiscais dá em tal coisa, isso deixaria de existir. Porque vamos supor que o governo tem uma ideia de estimular o consumo e ele vai lá, começa a estimular o consumo das pessoas através das políticas públicas, ou seja, dá um auxílio emergencial maior, né, por favor. E com isso ele vai precisar também do Banco Central, né, que o Banco Central com isso conduz uma política expansionista também. E no caso se o Banco Central é autônomo, ele simplesmente pode dizer não. Então acaba que entra em desacordo, entendeu? Você não vai ter mais políticas de Estado, políticas de governo pensando amplamente no benefício da sociedade, justamente porque o Banco Central não está preocupado em políticas de emprego ou renda, ele está preocupado com a taxa de juros. E, enfim, e como eu disse, a condução dessas políticas geralmente é voltada para os caras do mercado financeiro. E o cara do mercado financeiro, desculpa se você gosta ou não, mas tipo, é o que é real. Ele não está preocupado com desemprego ou coisa do tipo. Ele está preocupado com o preço do ativo. Então, se o preço do ativo cai ou sobe, é mais ou menos interessante para ele. E com isso, esse é o argumento mais forte contrário, na minha opinião, né? A questão da autonomia do Banco Central, que é justamente essa captura do Banco Central pelo mercado financeiro. E uma coisa que é bem absurda e bem interessante é que na proposta do Bolsonaro, ele vetou o veto que impedia que o presidente do Banco Central tivesse 2 empregos. Ou seja, o presidente do Banco Central ele não pode trabalhar no Itaú enquanto ele for presidente do Banco Central por motivos óbvios, ou qualquer outra instituição financeira. Só que agora isso pode. Então, sei lá, você pode. Hoje a gente poderia ter um presidente do Banco Central que, ao mesmo tempo, é dono do Bradesco. E é doido, porque constitucionalmente isso ainda é meio confuso, porque ele poderia trabalhar no Banco Central e no Bradesco, mas só que ele não poderia terminar o cargo trabalhando no Bradesco. Então, tipo, antes de acabar o mandato dele, ele teria que se demitir do Bradesco também e ficar numa quarentena de 6 meses. Isso de acordo com a lei. Então, tipo, é um negócio bem confuso e fica na cara, né? Acho que no limite não tem muito o que falar sobre essa questão, né? Porque quando você vê como funciona a lei e vê como as coisas funcionam na prática, você vê que, infelizmente, as coisas não são tão neutras assim. Elas atendem sempre ao interesse, e o interesse que está sendo atendido está muito bem claro, né? Um exemplo disso é que, se eu não me engano, não lembro o ano, mas foi, não sei se 2019 ou 2020, teve um rolê que investigaram os Estados Unidos e a Inglaterra descobriu que houveram manipulações cambiais dentro dos bancos. E aí eles abriram um processo de investigação e descobriram que tinha mesmo e resolveram fazer a mesma coisa no Brasil, né? Porque se teve nos Estados Unidos e da Inglaterra, com certeza no Brasil deve ter alguma coisa. Mas aí o presidente do Banco Central simplesmente disse não, que era impossível haver manipulação cambial e a investigação não fazia sentido. E não teve investigação cambial sobre fraude aqui no Brasil, porque o presidente do Banco Central disse que não. E isso é interessante para quem, quando a gente vai analisar? Então, acho que tipo, a apresentação que eu... vou compartilhar só a tela aqui rapidinho para mostrar um dado de outro artigo também
que fala um pouco dessa relação entre alternância do Banco Central, ele dá uma taxinha de independência, de alternância e a taxa de juros, né, para mostrar que, enfim, quando você tem alteração da presidência do Banco Central ou mais autonomia, não necessariamente significa que você vai ter uma taxa de juros mais instável. Vou mostrar esse gráfico, né, porque uma vez no Instagram apareceu um cara que falou que em coisa de economia tinha que ter gráfico, porque assim, não sei o quê. Então é só para ser alguém, enfim, se alguém for reclamar, falar que não teve gráfico, tá aí o gráfico. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Então, Sim. aqui esse hot é a alternância, que o mais alto quer dizer mais alternância. Esse GI é grau de independência. E aqui é a taxa de inflação. Aqui nos períodos iniciais a gente teve mais ou menos uma taxa de inflação estável, com rotação na presidência e com índice com rotação da presidência e índice de independência baixo. Esse período que a gente vê aqui, que está mais longo, é a crise da inflação, graças a Deus eu não vivi isso aqui, que era lá a década de 80 e tal. E aqui a gente tem o plano real. Aqui é interessante, ó, esse último período, porque no último período a gente teve taxas de rotação de presidência diferentes, a gente também teve graus de presidência diferente e a gente teve grau de independência diferente também. E nem por isso a inflação deixou de mudar. Então, o argumento de que a inflação ela vai melhorar ou piorar de acordo com o grau de independência do Banco Central ou de autonomia e a questão de alternância de presidência do Banco Central, ela não necessariamente se explica empiricamente, né? É bom até mostrar esses gráficos, porque geralmente esse pessoal, eles gostam muito desse lance de empiria. Um dos argumentos principais deles que esse pessoal de esquerda não sabe mexer com matemática e coisas do tipo. É muito comum você ver pessoas usarem esse tipo de argumento, né? Então, tipo, empiricamente, em termos empíricos, isso também não se valida. O argumento deles não se valida empiricamente e a gente tem como provar, né? Isso que é o legal, provar as coisas. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha que falar. Acho que dá para a gente ir para a discussão, para o debate. Bom, gente, acho que de apresentação inicial assim foi isso, né? Queria agradecer demais, acho que foi genial, super didático e é isso mesmo. O comecinho, especialmente para mim, eu sou do direito, né? Então esse comecinho, assim que nem a Ju falou, pega, né? Mas é uma questão de você continuar estudando, continuar procurando. Acho que ficou super legal. E eu vou até roubar uma frase que um amigo meu do coletivo passou a semana falando para divulgar o evento, eu adorei, que a gente tem aqui jovens economistas destruindo velhas falácias, né? Então, eu acho que esse é o espírito da coisa, essa é a pegada que a gente quer que todo o trabalho de vocês fala e a gente quer passar também. Acho que a gente tem alguns inscritos. Aí vamos fazer algumas rodadas de pergunta, né? Acho que umas 2 ou 3 rodadas de pergunta. Camila, acho que você anotou mais, né? Você quer assumir? Perfeito, Pedro. Obrigada, Rogerinho. Então, gente, agora a gente vai começar o debate. A gente já tem 10 inscritos e como o nosso teto de horário é às 8 horas, então acho que a gente pode fechar as inscrições com esses 10 inscritos. Como que vai funcionar? A gente vai chamar 5 pessoas na ordem que elas foram se inscrevendo ou mandando a pergunta no chat. E a gente vai permitir que vocês abram o microfone para falar a sua pergunta. Por favor, sejam breves, assim, no máximo 1 minuto, para depois os nossos convidados terem mais tempo de falar. Olha, eu vou falar todo mundo que está inscrito, mas lembrando que vai ser 2 rodadas de 5 perguntas. A primeira inscrita é a Flávia, depois o Pedro, a Mafer, o Alan Brito, Marcelo Odá, Anselmo, Luca de Rossi, André Flores, JP
E, por último, é o Christian Lucas Kuhn. Não sei, perdão. Então, se a Flávia já puder falar. O pessoal que está no host, libera o microfone da Flávia, e aí você vai chamando a Camila, um por um. Eu acho que a Flávia já saiu da reunião. Então, a gente pode ir para o próximo, que é o Pedro. O Pedro tinha feito algumas perguntas. Tem 2 pessoas que são só Pedro no inscrito, aqui na sala. Por favor, se você estiver aí, fale no chat quem é você. Ou a gente passa para o próximo, depois a gente pode voltar para o Pedro. Ok, Pedro. E a próxima, então, é a Mafer. A Mafer, ela acabou de me avisar que ela está sem microfone no computador. Certo. Então, Mafer, se você puder mandar sua pergunta aqui de novo, a gente pode ler. Mas, enquanto isso, eu vou chamar a próxima pessoa, que é o Alan Brito. Olá, olá. Tá para ouvir? Sim. Eu queria saber se esse processo de independência do Banco Central ele poderia auxiliar na teoria marxista da dependência, se isso de alguma forma se interliga, se esse processo de independência do Banco Central ele poderia deixar o país cada vez mais dependente no sentido macroeconômico mesmo. Era apenas isso. Boa. Agora eu vou ler a pergunta da Mafer, que está aqui no chat. A série histórica da base monetária dos Estados Unidos apresenta uma ampliação exponencial. A inflação não acompanhou essa elevação? Qual razão? Ou isso, por si só, seria suficiente para refutar a TQM, teoria quantitativa da moeda? Essa é a segunda pergunta. E daí, a próxima pessoa é o Marcelo Odá. O microfone do Marcelo também não funciona, mas a pergunta dele foi: a taxa de câmbio do real também pode ser relacionada à inflação? Nesse caso, o mecanismo de se lidar com isso também é a taxa de juros? Então, já foram 3 perguntas. O próximo inscrito é o Luca de Rossi. Você pode falar, Luca? Posso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, eu queria primeiro agradecer a Ju e ao Rogério pela apresentação, pela exposição, foi muito boa. Eu tô no 3º semestre, então que eu posso estar falando alguma merda aqui, tá? Então eu tô realmente tirando uma dúvida, que é a primeira, dialogando um pouco com a pergunta do Marcelo, um pouco sobre taxa de câmbio. O BC, ele tem a atuação na taxa de câmbio, e se tem essa desvalorização do real que a gente vem assistindo ao longo do tempo também pode ser inserida, aí dialogando um pouco também com a pergunta da TMD, pode estar inserida nessa dinâmica capitalista mundial, de periferia, centro-periferia, e reafirmando o papel do Brasil na periferia do capitalismo, no imperialismo mesmo, por meio dessas medidas, junto com o teto de gastos, enfim. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Valeu, Luca. E agora, a última pergunta dessa rodada seria, então... Eu acho que eu pulei o Anselmo, que estava antes do Luca, na verdade. Perdão, Anselmo, você pode fazer essa pergunta agora. Tá me ouvindo? Sim. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma pequena intervenção na fala
professora doutora Juliane Furno, no sentido que o impacto dessa tecnocracia tem um impacto muito grande na democracia, porque eu, enquanto cientista político, vejo as pessoas muito debatendo a democracia iliberal, mas também temos o liberalismo antidemocrático. Ou seja, teto de gastos, autonomia, independência do Banco Central, acaba tirando das mãos da população o seu poder decisório. E isso acaba desanimando a participação democrática. É esse link que eu estou tentando recuperar nas minhas pesquisas entre economia e política. O impacto da economia no sistema democrático, ou seja, você acaba tirando das mãos, como bem colocou a professora doutora Juliane Furno, o poder decisório, a soberania da população, enquanto democracia, das decisões macroeconômicas. Então, cada dia, você vai votar para quê? Porque você não pode mexer na agenda econômica nem no teto dos gastos. Está tudo amarrado. Então, não há um incentivo para você votar. Você não muda a política macroeconômica. É só apenas essa colocação. No mais, o brilhantismo do Rogério e da professora doutora Juliane Furno, enfim, agradeço muito essa pequena intervenção, só para ver se eu estou bem conectado com o que eu estou pesquisando hoje em dia em relação entre a política e a economia. Eu estou chamando de enveredando para esse lado da economia política. Muito obrigado, agradeço a todos. Boa. Podem falar, então, na ordem que vocês preferirem e as perguntas que quiserem, na ordem que quiserem. Vou falar, então, o Rogério deve estar cansando, né? Eu vou emendar uma fala na outra. Vou tentar ser breve. Primeiro, assim, eu queria só comentar uma coisa da fala do Rogério, né? Porque em ciências humanas, de forma geral, principalmente na ciência econômica, que é possível trabalhar com modelos de correlações, muitas coisas podem se evidenciarem, né, em termos abstratos, que se não houver uma problematização, e principalmente uma visão mais histórica, a gente pode cair em correlações que não necessariamente fazem sentido. Isso que o Rogério falou, né? Os economistas liberais fazem muito apelo por essa coisa matemática, embora eu acho que a econometria, né, o recurso a esse tipo de instrumento seja muito importante. O dado em si, ele, dependendo da explicação, ele diz muito pouco, né? Os economistas, em geral, têm sentido, né, que cada vez são mais pobres, assim, do ponto de vista teórico, porque eles se limitam a diagnosticar coisas e não a ofertar uma explicação para elas. Então, fica meio uma conjuntura de elevador, assim. Isso subiu, isso desceu, isso variou tanto. Mas por quê, sabe? E uma das explicações é justamente essa, de que bancos centrais independentes, em geral, mantêm moedas mais estáveis. Então, tem níveis de preço mais estáveis. Então, Estados Unidos, né, e outros países europeus que têm banco central independente, têm moedas mais estáveis. Países da periferia que não têm bancos centrais independentes têm moedas menos estáveis, têm mais inflação. Logo, tornar os bancos centrais independentes possibilita um melhor controle do nível de preço. Acontece que isso é verdade, mas a explicação para isso é porque a inflação, normalmente na periferia, está muito mais ligada às moedas dos países periféricos serem moedas fracas na hierarquia de moedas. Então, claro que os países periféricos têm taxas de inflação maiores, porque, em geral, eles têm mais constrangimento no seu balanço de pagamento, têm mais restrições financeiras e, por isso, são mais atingidos por inflação de custo. Então, essas coisas que a gente tem que problematizar, né? Quer dizer, você não só evidencia um dado, assim, né? Claro que países com bancos centrais independentes têm maior estabilidade da moeda, não porque são independentes, porque são países centrais que têm moedas que estão no topo da hierarquia de moedas, portanto, não tem tanta inflação, não tem tanta restrição no balanço de pagamento, que, em geral, foi o motivo das inflações brasileiras, pelo menos da década de 30 até o início dos anos 80, dos anos 90. Feito isso, alguém perguntou a teoria marxista da dependência, se a autonomia do Banco Central nos tornaria mais dependente. Acho que sim, a autonomia do Banco Central, assim como o teto de gastos e como todo o arcabouço para
a concretização do neoliberalismo que precisou ser feito na periferia deixa as nações mais vulneráveis ou mais dependentes. O Celso Furtado tem um livro, eu não poderia não citar Celso Furtado, eu sempre cito Celso Furtado, não sei, acho que é porque ele diz coisas interessantes. Mas ele tem um livro, chama Brasil, a Construção Interrompida, que ele escreveu em 92. Inclusive é muito legal porque no prefácio ele fala assim, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, ninguém sabe muito o que está acontecendo. Sabe aquele meme da Turma da Mônica, que é o Cebolinha, o Cascão, o que está acontecendo? Não sei. Não, você não viu esse meme? Ninguém está sabendo muito o que está rolando. E o Celso Furtado estava num período assim, de grandes transformações. Ele falou, olha, o melhor seria eu não escrever nada, esperar eu entender melhor e conseguir fazer uma sistematização. Mas ele falou assim, só que tem momentos na vida de um povo que a falta mais grave da intelectualidade é a omissão. Falou, eu vou me arriscar a compreender o que está acontecendo aqui, porque nesse momento a gente precisa de respostas. E ele falou, o neoliberalismo, né, a virada para o neoliberalismo nos anos 70, 80, que vai chegar na periferia no Brasil, pelo menos no início da década de 90, ele precisou modificar os arranjos macroeconômicos para poder se desenvolver plenamente, porque o neoliberalismo, em grande medida, está sentado na desregulamentação dos mercados, principalmente dos mercados financeiros, dos fluxos de capitais, da disciplina fiscal. Então, para acontecer isso, você precisa esvaziar os estados nacionais de política e esvaziar as margens de manobra para a atuação da política mais autônoma, que foi possível na periferia capitalista de 30 a 80, né? Não só no Brasil, mas vários países latino-americanos tiveram mais margem de manobra na condução da política econômica com o neoliberalismo e principalmente com o fim da Guerra Fria, o fim da retaguarda que a União Soviética mantinha no sistema internacional. O imperialismo pôde executar, né, de forma mais clara sua política para a periferia. Por que eu estou falando isso? Porque, sim, o neoliberalismo como um todo, que envolve também a independência do Banco Central, torna as margens de manobra para a atuação da política econômica nacional muito mais estreitas. Porque hoje não se pode falar em fluxo de capital. Se eu falar em controle de capital, se eu falar tem que fazer controle de capital, temos que controlar a conta financeira, temos que fazer política industrial, eu vou sair na camisa de força, porque essas viraram coisa meio demodê, fora de moda, atrasado, dinossauro. E isso faz parte, né, de uma sustentação ideológica, você achar que tudo que o Estado coloca a mão e edifica é coisas que são um pouco modernas, né, pouco desenvolvidas. Claro que a dependência, e principalmente teorizada a partir da teoria marxista da dependência, ela é muito mais que isso. Então eu diria que, assim, que para a dependência não importa muito, porque o processo de dependência latino-americana é um processo estrutural, independe do Banco Central ser mais ou menos autônomo. Claro que ele sendo autônomo pode dificultar mais a obtenção de margens de manobra para a independência política, mas isso hoje no Brasil depende de uma revolução, né, ou pelo menos de uma grande ruptura com a ordem institucional, porque a dependência está centrada em elementos muito estruturais, né, como uma transferência sistemática de valor da produção da periferia para o centro. Isso tem a ver com as diferentes composições orgânicas do capital, né, que o Marx, né, falava lá no livro 3, a concorrência intercapitalista, o recurso à superexploração do trabalho como forma das burguesias do Brasil dirimirem, né, o pouco espaço que elas têm no cenário internacional pelo baixo grau de desenvolvimento tecnológico. Enfim, o próprio ciclo do capital que é cindido no Brasil, né, entre produção e consumo, que caracteriza as nações subdesenvolvidas. Então, sim e não, né? Assim, a dependência da nossa dependência é muito mais estrutural, embora é claro que o Banco Central independente dificulte mais, mas não está na política monetária a solução para os nossos impasses, esse sim de caráter mais estrutural. Taxa de câmbio e inflação. Eu vou passar rápido aqui, mas aí vou sugerir fazer uma autopropaganda. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre inflação. E aí eu explico, talvez vocês possam acessar lá com mais tempo, assim, que a inflação no Brasil normalmente não está ligada ao problema de demanda, né? Que os monetaristas normalmente desconhecem, né? Eles acham que a inflação é um fenômeno estritamente monetário que está ligado ao aumento do poder de consumo. Então, aumenta-se a base monetária na economia, as pessoas têm mais poder de compra, a estrutura de oferta é rígida no curto prazo, então o aumento na demanda por produtos vai gerar um processo de aumento na inflação. Essa normalmente não é a inflação brasileira. Isso até aconteceu um pouquinho nos anos 2000 nos serviços. Então, enquanto os bens permaneciam baratos, principalmente em função
da valorização cambial, que acompanhou todo o governo Lula 1 e 2, né, a gente tem um processo de valorização extremada do câmbio. Por um lado é bom, porque as mercadorias ficam mais baratas, então tem uma menor pressão inflacionária. Por outro lado é péssimo, porque isso desorganiza a indústria no Brasil, inclusive vai levar aquele trabalhador que teve um aumento do poder de compra a perder provavelmente seu emprego, porque as indústrias, né, vão quebrar. Mas então a inflação era baixa nos bens, mas era mais elevada nos serviços, né? Acho que vocês devem ter muito acompanhado isso. Primeiro as manifestações a favor do golpe, lá dizendo, minha empregada doméstica está custando muito caro. Eu lembro que umas tias minhas falavam coisas tipo, eu chamei um encanador para vir aqui na minha casa e ele só pode semana que vem. Ai, que folgado, né? E ele quer cobrar agora não sei quanto. Então, os serviços, geralmente serviços pessoais, que eram uma lógica bastante serviçal, de que você chama o encanador e ele vai beijar sua boca, porque tudo que ele queria era o seu emprego, isso meio arrefeceu nos anos 2000, porque as pessoas tinham mais oportunidade de vagas em outros empregos e porque o salário subiu. Então, a empregada doméstica, felizmente, podia cobrar mais pelo seu serviço e, eventualmente, não aceitar porque os salários no setor de serviços estava maior. Então, a inflação estava em serviços por uma inflação de demanda. Por um motivo bom, redistribuidor de renda, porque quanto mais ricas são as famílias, mais a cesta de consumo delas está pautada em serviços, né, e não em bens. Isso é claro para a gente. Quanto mais aumenta a nossa renda, mais serviços a gente consome, né? Agora eu faço aula de inglês, eu faço terapia, eu faço um monte de coisa que antes eu não fazia porque eu usava meu dinheiro para comer e morar. Mas, assim, normalmente a inflação está ligada a custo. Então, vamos pegar o mesmo exemplo da cerveja. Por que a cerveja pode ficar mais cara no Brasil, né? A gente não está indo do bar, mas vamos supor que a gente vá no bar e tome um susto. Não é porque acabou a pandemia e todo jovem resolveu ir tomar cerveja e aumentou a demanda por cerveja. É porque a cerveja, para chegar no boteco, precisou ser transportada. Logo, o preço do combustível vai impactar, porque é um custo da cerveja. E o custo é repassado para o preço final. A cerveja ficou dentro de um freezer. Se aumenta a energia elétrica, aumenta o preço da cerveja. Então, a inflação está muito ligada a custo, e custo está muito ligado a câmbio. Então, a inflação atual é muito vinculada à desvalorização cambial. Então, o fato de o real estar muito desvalorizado em relação ao dólar, e quase tudo que a gente consome ou é importado ou tem algum componente importado, mesmo que seja montado no Brasil. Este componente vem de fora, logo o custo desse componente vai ser repassado para o preço final e também da própria precificação das commodities, que não só se dá a nível internacional e agora com a desestruturação da oferta tende a ter o seu preço aumentado, quanto num preço internacional em dólar. Então, os bens e os alimentos estão caros, enquanto os serviços estão baratos. Isso está muito ligado à taxa de câmbio. Por isso que vocês devem ter visto uma confusão entre os economistas heterodoxos. Se o Davi tivesse aqui, seria engraçado, porque alguns economistas heterodoxos, o Davi era um desses, reivindicava que tinha que aumentar a taxa básica de juros para atrair capital, para reduzir a desvalorização cambial e assim os preços ficarem mais baratos. Faz sentido? Faz sentido. Porque o câmbio, ele é um preço, como é juros ou como é qualquer outra coisa. O câmbio depende da oferta e da procura entre uma moeda e outra. Então, se tem muito dólar na economia brasileira, o real tende a ficar apreciado. Se tem pouco dólar na economia brasileira, o real tende a se desvalorizar. Por que tem pouco dólar na economia brasileira? Porque estamos numa crise, porque os capitais, em períodos de crise, fogem para os ativos mais seguros, porque a economia está desestruturada, então ativos em bolsa também saem do Brasil. Estamos num período de crise. E a taxa de juros no Brasil está muito baixa. Tem também essa discussão, qual é o limite da taxa de juros num país periférico? Dizer que o Banco Central define a taxa de juros, dizer que ele pode colocar a taxa de juros onde ele quer, não significa que ele possa colocar onde ele quer sem consequência. Ele pode colocar a taxa de juros a zero. Vai ter consequência? Vai. Provavelmente ele vai atrair menos capital estrangeiro especulativo, que vai preferir aplicar no título da dívida pública mexicana, que está rendendo a 2. Então, de fato, o real está muito desvalorizado no Brasil e isso está fudendo a vida dos trabalhadores. Podemos melhorar a vida dos trabalhadores aumentando os juros para conter a desvalorização cambial? Se isso acontecesse, eu ia reivindicar o aumento dos juros. Quer dizer, não, aumentam um ponto na taxa básica de juros porque isso vai fazer as pessoas comerem é importante. Acontece que a determinação da taxa de câmbio, aí já dialogo com a outra questão, do Luca de Rossi, a determinação da taxa de câmbio está muito mais ligada a movimentos
especulativos e da própria dinâmica internacional do que a opção doméstica. Então, o Paulo Guedes descobriu, né, do pior jeito, que o governo não controla o câmbio. Você pode fazer política cambial, você pode aumentar a taxa de juros para ver se atrai mais capital e valoriza a sua moeda, mas existe uma coisa chamada volatilidade dos fluxos de capitais, e o Brasil é um dos países, porque tem a conta de capital aberto, como herança do neoliberalismo, mais voláteis do mundo. Então, o Brasil aprecia e desvaloriza a taxa de câmbio muito mais rápido do que outros países, porque é muito volátil. Então, aumentar juros para conter a inflação de custo faz sentido? Poderia fazer sentido, se isso fosse determinante para atrair capital. Mas eu acho que, nesse momento, o determinante para não atrair capital é menos o diferencial de juros, que sim está baixo, e muito mais as incertezas da economia global. Então, o problema da inflação atual é custo, está muito ligado ao dólar, mas eu acho que isso é passageiro, que tende a reorganizar a dinâmica econômica com a vacinação e a normalidade, o capital volta a investir no Brasil, provavelmente a gente vai ter uma apreciação cambial que vai melhorar um pouco a vida dos mais pobres, que vai possibilitar que as mercadorias fiquem mais baratas. Enquanto isso não acontece, não me parece que aumentar juros seja a solução, porque aumentar juros esfria mais o ciclo econômico, reduz mais a demanda. Então, se eu fosse ministra da Economia, o que eu faria? Deixaria o juro baixo, deixaria o câmbio desvalorizado e faria política fiscal. Então, aumenta a transferência de renda para as famílias. Porque assim, os alimentos vão estar mais caros, mas as famílias vão ter mais dinheiro. Me parece que esse é o caminho para não colocar água no moinho da economia brasileira. E aí, a última coisa o Anselmo falou uma coisa muito legal, desanimar a participação democrática, é exatamente isso. Porque daqui a pouco, votar para presidente vai significar nada. É tipo, o cara vai ser um diplomata. Você vota no cara que vai nos representar no coquetel, na embaixada e tal, porque poder decisório ele já não vai ter nenhum. Então, claro que isso desanima o povo brasileiro, porque as nossas reivindicações não cabem na urna. Porque a gente elege o cara de esquerda, super legal, que precisa, que está constrangido por uma política monetária, né? Embora a taxa, a meta de inflação siga sendo definida pelo Conselho Monetário Nacional, que tem a participação dos ministros indicados pelo governo, por isso ele não é independente, mas ele é autônomo do ponto de vista da operacionalização. Então vamos supor que agora a gente está numa puta crise, como a gente está, o que o Banco Central Autônomo faz? Aumenta juros. Por quê? Porque ele está preocupado na meta de inflação, enquanto a gente deveria estar preocupado no crescimento econômico. Então, se o Banco Central... Mas assim também, para finalizar, mesmo o Banco Central não independente, mesmo sob o governo Lula, para aqui fazer uma crítica, ainda assim, na grave crise que a gente já estava entrando em 2015, o Tombini aumentou a taxa básica de juros. Então, também, o representante do Banco Central ser eleito por um governo de esquerda também não necessariamente quer dizer que a política monetária vai seguir os interesses da coletividade. Porque daí tem elementos da contradição da política, e é isso mesmo, a gente não faz política a partir da nossa vontade, existem um monte de restrições, tem uma coisa chamada correlação de forças, que às vezes os economistas não sabem, que faz com que a vontade dos governantes não seja soberana, porque ele está constrangido a uma série de outros constrangimentos de ordem política. É isso. Pode comentar, Rogério, se você quiser comentar alguma coisa. Eu só queria falar um comentário que eu acho que ficou faltando. Acho que a Ju já respondeu as perguntas, dificilmente eu vou fazer melhor que ela. Mas uma coisa e isso é uma coisa legal para trazer no debate de domingo, no almoço de domingo, essas coisas assim, que é que também o Banco Central controla a política de crédito, né? Então, tipo, sei lá, às vezes o parcelamento que as pessoas fazem na Casas Bahia em 24 vezes é muito também porque o Banco Central permite esse tipo de coisa. E um argumento que a gente pode também utilizar assim, em favor da gente no debate público é justamente isso, meu. Porque no limite, as pessoas parcelam muita coisa, né? E é importante se dizer para elas que quando o Banco Central deixa de ser uma instituição ligada ao governo, que tem como, enfim, como chefe o povo e o governo, né, ele tem que prestar as contas, ele pode simplesmente fazer com que isso pare de acontecer. Então, as políticas de crédito, se for do interesse do Banco Central, ele pode cortar esse lance de, enfim, parcelar em 20 vezes e, assim, lascar muito as pessoas que fazem compra nas Casas Bahia e tal.
Então, isso é uma coisa interessante para ser chamada também no debate público, para justamente a gente ter mais força no debate, porque hoje está difícil e, como a Ju colocou no começo também, o debate econômico ele é muito elitizado e muito estrito. Às vezes, que nem a gente estava comentando, o governo quer fazer uma injeção de liquidez, né? Quando você está falando com pessoas comuns, não tem sentido você dizer uma coisa dessa, né? Fala que logo imprimiu dinheiro. Então, saber dialogar e colocar essas coisas que interferem no cotidiano das pessoas é importante para a gente, para defender esses pontos. Porque eu acho que o nosso desafio, principalmente pensando nas próximas eleições e de por que você deve votar, né? Que eu concordo também com o que foi dito, não lembro o nome que ele comentou sobre o porquê votar, né? Qual é o sentido que faz? O interesse deles é justamente isso, né? Hoje você vota num presidente que prometa matar mais, né? Felizmente o Brasil está nesse caminho, e eu acho que a gente tem que começar a disputar esse lugar, e principalmente disputar esse lugar na base, que eu acho que é o que é mais importante e o que importa mais. Então, saber se comunicar, falar de forma simples, às vezes nem sempre ficar, enfim, num debate técnico, aprofundado, é o mais importante, é o que vai fazer a diferença. Então, eu recomendaria, assim, vocês, além de, enfim, ler os artigos sobre a discussão do Banco Central e saber debater isso academicamente, óbvio, é importante, mas também traduzir isso, né? Traduzir esse conhecimento aí que vocês absorveram hoje para uma linguagem simples e fazer com que as coisas sejam mais acessíveis. Acho que é isso que eu tenho que falar só para fechar. Boa, Rogerinho. Boa, Ju. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai para as últimas 5 pessoas inscritas, tentar fazer bem rápido, hein, gente? Façam perguntas bastante objetivas, no máximo de 1 minuto, porque nosso teto é às 8 horas. Só antes de chamar a galera, vou lembrar vocês que semana que vem tem de novo uma nova aula do nosso mini curso. A aula vai ser sobre BNDES, financiando o desenvolvimento. Vocês ou já podem encontrar nas redes sociais, ou logo menos. Vai ser com o Diogo Coutinho e com o Marcelo Mitterhoff. Não sei se eu pronunciei o nome dele certo. E, além disso, está rolando agora a plenária nacional da Juventude em Disparada. Então, se vocês quiserem fazer uma dobradinha, sair daqui e ir para o encontro do Disparada, conhecer mais o Disparada, vão ser todos muito bem-vindos, ok? Se puderem mandar o link da plenária no chat também, agradeço muito. Certo? O primeiro inscrito, então, é o Pedro. Boa noite. Estou gostando muito aí do debate. Eu não sou economista, não estudo economia. Eu sou um curioso que recebi um convite para participar. Vou tentar participar de todos agora. No primeiro eu não consegui. A minha pergunta foi praticamente respondida pela doutora aí, pela Juliana. Sigo o canal dela. E era a respeito dos juros do enxugamento dos caixas do banco. Se ele deve ser muito alto, se no Brasil tem como controlar. Essa era a minha pergunta. Não sei se contempla aí o debate, eu não sou muito afeito à economia, mas sou curioso, vou assistindo e vou tentando entender. Obrigado a todos aí. Boa, Pedro. O próximo é o André Flores. Oi. Bom, boa noite. Eu não sou economista também, então eu não sei se a minha pergunta vai fazer algum sentido. Também sobre a questão das operações compromissadas, eu queria saber o que explica o aumento do saldo dessas operações a partir dos anos de meados da década de 2000. E aí eu queria saber, eu não sei se faz sentido isso,
mas se esse aumento ele tem alguma influência com a posição dos bancos comerciais no mercado de renda fixa, considerando que esses bancos eles são a Caixa, o Itaú e o Bradesco são os principais negociadores dos títulos públicos, né? Aí eu queria saber se tem alguma relação. Obrigado. Valeu, André. Agora o próximo é o JP. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou muito fervido falando com a Juliane. Rogério, que me perdoe, Rogério foi maravilhoso, super didático, um gato, com todo respeito. Mas a minha pergunta hoje é para a Juliane. Eu queria saber o seguinte: quando o Banco Central chega atuando nos juros de longo prazo, vou comprar. Como que ele consegue? Tipo assim, ele não teria que... Isso não subir... isso está confuso para mim, entendeu? Porque se ele vai abaixar os juros, como é que os agentes vão falar, baixou os juros, vamos querer... Eu penso ao contrário, mas eu sou meio lesado, né? Então, eu queria que você explicasse melhor isso, se possível, por favor. Obrigado. Boa. Agora o próximo é o Christian Lucas. Christian. Ok. Então, coloca a pergunta aí de novo. E o próximo é o Henrique. Perdão, galera. Henrique Silva Ângelo. E é o último também. Henrique. Galera, como a gente está meio em cima da hora, eu também já tinha pedido. Acho que a gente pode ir com essas perguntas. E daí, caso eles façam a pergunta no chat e vocês verem a pergunta e conseguirem incorporar nas respostas, daí vocês respondem, pode ser? E se vocês quiserem se dividir mais ou menos para cada um responder uma parte, enfim, fiquem à vontade. Eu vou passar rapidamente, tá, Rogério, pelas primeiras, então, se você puder pegar as últimas. Como eu falei para vocês, os bancos comerciais, eles acabam, né, o expediente bancário com sobra de caixa. Essa sobra de caixa precisa ser enxugada, né, ela precisa ser trocada, na verdade, por títulos públicos, para que o Banco Central consiga fazer com que as taxas de juros da economia convirjam para a taxa básica que ele estipulou, a meta a taxa a Selic, que é uma meta, né? Então, se ele não fizer isso, porque tem um pessoal, vocês devem ter visto, que se organiza ali na Auditoria Cidadã da Dívida, que acha que isso é bolsa banqueiro, é uma forma de remunerar os bancos, que o Estado ele não deveria remunerar essa sobra dos bancos, porque na verdade é injusto, claro, porque o banco dorme com dinheiro que na verdade nem é dele, o dinheiro é meu, eu sou correntista do banco, é o meu dinheiro que está remunerando o banco. É um absurdo, claro, mas não fazer isso é pior ainda. Na verdade, não fazer isso é a concretização do neoliberalismo, porque não fazer isso significa o Banco Central perder a possibilidade de ditar a taxa básica de juros, logo quem dita a taxa básica de juros é o mercado. Se o Banco Central não faz isso, tem um excesso de recurso parado no caixa do banco no final do dia, e eles se emprestam, e essa oferta excessiva de moeda emprestada entre os bancos, se for mais oferta do que demanda, faz a taxa de juros ir para zero. Que bom! A taxa de juros vai a zero, a Selic vai a zero. É bom? Não! Porque a Selic ela é uma referência, ela é um custo de captação.
O custo do crédito, né, o spread cobrado pelo banco é a diferença entre o custo de captação e o risco, né, o risco de inadimplência, enfim, é o cálculo que os bancos fazem. Então, ir a zero a Selic não quer dizer, de forma alguma, que o spread bancário vai cair. Ou seja, para o consumidor final, a Selic ir a zero não significa que ele vai pagar menos no empréstimo. Tanto é que em períodos inclusive que a taxa de juros esteve mais baixa, no primeiro governo Dilma, o spread subiu. Então, o spread não está correlacionado, inclusive por uma falta de atuação do próprio Banco Central, à taxa básica de juros. O Banco Central deveria limitar o custo do crédito. Mas se a taxa de juros, se a taxa Selic for a zero, na verdade, isso é melhor para o banco. Olha que louco. Eles dizem, não pode enxugar o caixa dos bancos, porque isso favorece os banqueiros. Se a taxa de juros for a zero, isso favorece mais os banqueiros. Por quê? Porque a taxa de juros é um custo de captação. Então, o banco vai captar a zero e vai aplicar no título de longo prazo que rende 9. Ou seja, ele vai ganhar os 9. É diferente se ele vai captar com a taxa de juros a 13,5 e aplicar a 9, entende? Se a taxa de juros vai a zero, o banco ganha mais, porque na verdade ele está reduzindo o custo dele de captação. Então os bancos gostariam disso. Então essa não é uma proposta para remunerar banqueiro. Essa é uma proposta para que a autoridade nacional, o Estado, o povo brasileiro tenha controle sobre essa variável tão importante que é a taxa básica de juros. Então tem que fazer isso, tanto é que o mundo todo faz isso. Todos os bancos centrais enxugam a sobra de caixa diária. Poderia ser diferente? Poderia ser um processo menor de enxugamento? Poderia. Então, assim, a gente não pode deixar de enxugar. Mas, por exemplo, podem existir estímulos para que os bancos recebam mais emprestando do que tendo as suas reservas enxugadas. Então, você pode, por exemplo, o André falou, por que as operações compromissadas aumentaram muito nos anos 2000? Porque não existia um controle sobre essa sobra de caixa, né? Não existia um estímulo para que os bancos emprestassem, concedessem crédito, e porque aumentou muito a base monetária nesse período, né? A gente teve crescimento econômico, logo sobrou mais dinheiro nos caixas dos bancos e o Banco Central precisou enxugar essa liquidez. É diferente de renda fixa, porque, vamos supor, né, se o Banco Central não enxugar a liquidez e o Itaú sobrou 100 mil no caixa do Itaú e o Banco Central não enxugou aquela liquidez. O que o cara do Itaú vai fazer? Aplicar em título público. O que vai acontecer? É dar na mesma do que o Banco Central tivesse dado um título público e recebido o enxugamento. Porque ele não vai morrer com dinheiro que não rende nada. Se sobrou dinheiro no dia, depois do expediente bancário, ele vai atuar, ou ele vai investir e colocar em renda fixa. Que isso que, em grande medida, os bancos fizeram, principalmente pós-2015, ali, atuar, né, com o aumento da taxa básica de juros, colocar essa reserva nos títulos da dívida pública, no fim deu no mesmo, porque impactou na dívida pública de qualquer forma. Então, o que acontece? O mercado monetário no Brasil ele tem um problema estrutural, que é o Tesouro Nacional precisa fazer o controle dos déficits, o controle do financiamento do Estado, mas o Banco Central precisa fazer a política monetária. Como o Banco Central não tem título próprio, como é que ele enxuga o caixa dos bancos com o título do Tesouro? Então, por que nos anos 2000, apesar da gente ter tido superávit primário anualmente, por que ainda assim a dívida pública se manteve relativamente estável? Se reduziu em relação à década de 90, mas se manteve relativamente estável. Porque parte da dívida pública não é para financiar déficit, não é como agora, a gente usa a dívida para pagar auxílio emergencial, porque o Estado é deficitário. Mas nos anos 2000, a gente não precisava usar a dívida pública, porque as receitas eram superiores às despesas. Por que ainda tinha dívida pública? Por que ela continuava estável? Porque a política monetária, porque feita com títulos do Tesouro, impacta na dívida pública. Então, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, fez um projeto para separar a política monetária da política fiscal. Então, ao invés do Banco Central enxugar liquidez com títulos públicos, que vai impactar na dívida, ele vai enxugar com depósitos voluntários remunerados, sem usar título. Logo, a dívida pública no Brasil automaticamente vai cair uns 30%. Porque hoje, assim, a gente fala, a dívida pública está muito alta no Brasil, precisamos fazer austeridade fiscal. Mas vamos fazer a comparação exata? Nos outros países, a dívida pública não está contando o excedente. E com os depósitos compulsórios remunerados, depósito voluntário remunerado, o Banco Central não vai precisar pagar para o banco a taxa Selic.
Inclusive, porque ele pode escolher quanto ele quer remunerar o sistema. Hoje, ele tem que pagar no mínimo a Selic, porque ele faz isso com o título. E hoje, o mínimo do título é a taxa Selic. Se os bancos comerciais depositarem voluntariamente, de forma remunerada, a sua sobra de caixa no Banco Central, o banco pode fazer um processo de fracionamento dessas reservas e pagar, inclusive, taxa de juros negativa. Como é que o Japão tem taxa de juros negativa? Não é porque ele lança título valendo zero, é porque ele remunera o caixa dos bancos de forma negativa. E isso só pode ser feito se passar a proposta do senador Rogério Carvalho, que é transformar, reduzir, né, deixar de fazer a operação compromissada, essa de enxugar o caixa com o título público, e fazer os depósitos remunerados. Inclusive, não é só... Chamam o projeto dele de Bolsa Banqueira, assim, é um problema, porque interdita de forma geral o debate e se carrega, inclusive, um argumento que durante muito tempo teve muito presente na esquerda, que é essa coisa moral em relação à dívida, né? Como se dívida fosse só transferência de renda e não como um instrumento de política econômica que, inclusive, garante um conjunto de gastos importantes. Então, é isso. É importante, precisa remunerar, senão perde o poder da política monetária. O JP fez uma pergunta aí, ele falou que o Rogério é gato, não falou nada da minha estética, vou esperar depois para receber um elogio, espero. O que o Banco Central faz? Se ele comprar os títulos de longo prazo, ele vai arbitrar na taxa. Então, hoje, vamos supor que o Itaú, o Bradesco e sei lá mais quem fazem um conluio para cobrar 9,5% dos títulos de vencimento de 10 anos. Se o Banco Central entrar pagando 5 em vez de 10, ele vai reduzir a curva. Ele vai obrigar o Bradesco, o Itaú, a pagar em 5 ao invés de pagar em 7. Então, como é que o Banco Central atua na curva? Ele compra diretamente, diminuindo o preço que os agentes querem pagar. Aí os agentes ou pagam a taxa de juros que o Banco Central está exigindo, ou eles morrem com o dinheiro na mão. Eles precisam investir em título da dívida pública, porque é o ativo mais rentável que existe. Em períodos de crise, os bancos precisam estarem, né, precificados lá em renda fixa, senão eles também correm muitos riscos na renda variável. Então, é assim que o Banco Central vai atuar. Ele vai arbitrar, ele vai ajudar a reduzir essa curva de juros na medida em que ele vai entrar comprando, e hoje ele não pode comprar. Então, quem determina a taxa longa é o mercado. É isso. E o Rogério, se puder, responde a próxima. A próxima é do André, é isso? Ou já foi respondida dele? Tem a do Henrique também. Não, é do E as duas no Christian chat. também. Ah, do Christian. Ah, beleza. Posso responder as últimas que estão aqui. Então é isso que falta? Henrique e Christian? Tá, beleza. Então, sobre o Estado financiar gasto, investimento, pode emitir moeda e dívida no momento atual para quebrar. Então, esse é um debate que a gente tem no Brasil, que é um argumento muito usado para justificar a austeridade, né? Que é a ideia de o Brasil não pode quebrar ou não podemos quebrar o Brasil. Só que, assim, tecnicamente é muito difícil o Brasil quebrar, porque diferente da nossa dívida que a gente tinha até os anos 80 e tal, que era uma dívida em moeda estrangeira, só que isso foi quitado no governo do FHC, né, com a privatização das empresas e tal, o FHC pagou a dívida em moeda estrangeira. E hoje a gente é, inclusive, credor do FMI. A dívida que a gente tem é a dívida que a Juliane citou, né, que é a dívida deficitária de qualquer estado, que é a dívida em moeda nacional. Sendo em moeda nacional, o Estado brasileiro pode a qualquer momento emitir moeda ou fazer algum tipo de arrecadação, ou aumentar a tributação, que esse é outro tipo de tomada de antidéficit que o Estado pode fazer. Ele pode aumentar os tributos e, com isso, aumentar a arrecadação. Então, o Brasil quebrar, assim, faltar dinheiro em moeda nacional é muito difícil, porque a gente tem a máquina de imprimir dinheiro. E os mecanismos que limitariam isso, eu diria que um dos mecanismos que eu acho que é o mais importante que principalmente os heterodoxos pensam, é justamente o limite estrutural da economia. O que seria esse limite estrutural? A economia brasileira, digamos assim, que ela tem um certo teto que ela pode produzir sem que cause uma inflação, uma deflação. Ou seja,
Se você está produzindo muito mais do que você deveria, muito mais que as pessoas podem consumir, ou o preço das suas coisas vai cair muito, aí você não vai ter como sustentar a sua produção, ou vai estragar, né? As pessoas simplesmente não vão consumir. Então, o limite que eu diria assim para o financiamento do Estado na sociedade com gasto é esse limite. O Estado não pode gastar muito mais do que a economia tem para oferecer de oferta, né? Então, não faz sentido, enfim, se você tem uma população como a da Noruega, o Estado do nada resolver dar mais 1.000 euros, ou não sei qual é a moeda que existe lá, para a população, sendo que ela não precisa, né? Isso vai causar inflação, obviamente. Então, o limite que eu colocaria é esse limite estrutural da economia. A segunda pergunta, como o Bacen projeta a meta de Selic, calcula a inflação. Então, a meta ela é definida pelo Conselho Monetário. Então, o Conselho Monetário, que é o órgão normativo, dá a meta para o Bacen, e o Bacen executa a Selic daquela forma. Como a Ju disse, é uma prospecção, é uma meta a ser seguida. Então, não necessariamente aquilo é a meta real. E a inflação, quem calcula a inflação é o IBGE através do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que é o índice mais usado assim para calcular a inflação no Brasil. E aí, não sei como funciona exatamente, né? Todo um lance estatístico, mas tem lá no IBGE, se vocês abrirem o site deles, tem toda a metodologia. Basicamente eles pegam alguns produtos e serviços assim de utilidade básica, calculam como foi a variação de preço de um ano para o outro, e a partir disso você tem o IPCA, que é uma estimativa de preço de itens comuns da população brasileira. E como deixar o câmbio mais volátil, assim, pensando em questão de o que o Bacen poderia fazer como política cambial, seria o que a gente chama de bandas cambiais, né? Que é basicamente você balizar ali, digamos assim, que o Bacen determine que a taxa de câmbio não pode passar de R$5, isso definido com dólar, né? Que é uma moeda que a gente mais usa de referência. Então, $1 não pode valer mais que R$5 e não pode valer menos que 1. Então, ele deixa essa banda, digamos assim, cambial, e ela tem que variar nesse limite. Se ela passar ir para mais ou ir para menos, aí o Bacen tem que intervir, porque o Bacen ele tem reservas internacionais, né, em caixa. Então, com as reservas internacionais, ele vai ou soltar dólar na economia, se ele quiser desvalorizar o dólar, ou ele vai pegar o dólar. Com menos dólar, você tem uma, digamos assim, mercadoria mais valiosa dentro do mercado. É a lógica do dinheiro como mercadoria mesmo, que alguém colocou isso no chat lá mais para cima. Como toda mercadoria, o dinheiro é uma delas. Então, tipo, se você tem mais dólar na economia brasileira circulando, ele vai ser mais barato. Se tiver menos, ele vai ficar mais caro. Então, é assim que o Bacen poderia controlar a volatilidade do câmbio. Bom, acho que fechamos então de pergunta, né? Já estouramos um pouquinho do teto que a gente tinha planejado, mas foi por uma boa causa, eu acho. E queria abrir só rapidinho, se vocês toparem, fazer umas considerações finais de 1 minuto cada um. Sei que eu estou maltratando vocês já 2 horas falando, é para poucos, tem que ter muita dedicação. Mas se vocês quiserem falar uma fala de 1 minutinho aí para fechar tudo, e aí a gente acaba. Eu não tenho mais nada para dizer, não, senão eu diria muita coisa. Mas tempo, e isso aqui é um processo, né? Espero que a gente se encontre em outros momentos também. Só agradecer o convite, enfim, me colocar à disposição aí para qualquer coisa. Eu também queria agradecer o convite aí do pessoal, do Arroz Feijão, do coletivo, desculpa, esqueci o nome. Contraponto, desculpa. É que aqui só tem gente da economia. No começo eu achei que o Arroz Feijão era do pessoal da economia do IE, tá mais perto de nós. Mas agradecer o convite, obrigado pela lembrança.
Primeira vez que eu não sou convidado para alguma coisa que não seja ligada a racismo, então achei isso bem legal. Mas se tiver, pode chamar também, porque é o que eu estudo, então eu falo com muita satisfação. E é isso aí, gente. Valeu mesmo. Bom, então, obrigado, gente. Foi uma honra receber vocês aqui. Reiterando que a gente tem agora, para quem quiser acompanhar mais o Disparada, a plenária rolando já. E semana que vem tem mais, próxima aula, BNDES, com ótimos nomes também, do professor Coutinho, lá da Faculdade de Direito, e o Marcelo Mitterhoff. Então é isso, gente. Obrigado. E fechou. Tchau, tchau, gente. Excelente aula. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, galera. Obrigada a todos.